fizeram um estudo aí na década de 70 e 80, eles acompanharam, então, pessoas com cifose que durante 30 anos. Então, eles acompanharam durante 30 anos o que evoluiu com essas pessoas, comparando sempre com pessoas normais. Eles perceberam o seguinte, que as pessoas com cifose de Scheuermann, elas tendiam a serem menos casadas, então casavam menos, né? Tinham menos parceiros. Elas procuravam trabalhos mais leves, então profissões aí que eram mais leves, e elas evitavam o uso aí de coisas que mostrassem o corpo. Então eram pessoas mais retraídas, mais tímidas, com um afastamento de atividades, por exemplo, esportivas na água, tá? E tudo isso relacionado a essa questão da autoestima, de como ela se enxerga. Então, para a gente ver que a questão da deformidade, ela não é uma questão só de dor, né, ou só de alguma alteração médica, vamos dizer assim. É uma questão também mental, uma questão psicológica extremamente importante. O médico que não leva essa consideração essas questões, principalmente psicológicas, ele não está tratando de uma maneira completa o todo da pessoa. Então, a gente tem que levar em consideração nas cifoses graves a questão da dor, lógico, mas a questão psicológica da autoestima dessa pessoa é extremamente fundamental para a gente poder ajudar ela como um todo. Mas você consegue operar a cifose? Consegue operar. As cifoses graves, em geral, acima de 75 graus, são as cifoses que a gente considera cirúrgica. Então, a cifose, só para a gente dar uma noção, o que é uma cifose de 75 graus? É aquela cifose que uma pessoa leiga vai olhar, exatamente. A pessoa leiga vai olhar e vai saber que tem um problema. Então, quando chega nessa situação, provavelmente já é uma cifose acima de 75 graus. E aí essa cifose a gente consegue tratar. Como que é a cirurgia? O que é feito na cirurgia? Vai quebrar o osso. É exatamente isso. A gente quebra umas partes ósseas para poder voltar ela no lugar da forma como a gente gostaria que ela ficasse. E essa correção é feita com instrumentos para posicionar a vértebra no local correto, que a gente usa parafusos e hastes. E à medida que a gente vai corrigindo isso, o tronco dela inteiro vai se esticando, vai voltando. Incrível. Ao final da cirurgia, essas pessoas chegam a ganhar 9, 10, 11 centímetros de altura por conta desse estiramento, vamos dizer assim, do quanto que estica a coluna, né? E aí a pessoa sai da cirurgia, uma situação que me chama muita atenção, vou relatar para você, um dos primeiros casos de Scheuermann que eu operei na minha vida, era um menino de 15 anos, e no segundo dia pós-operatório, ele se levantou do meu lado, né, e conversando com ele, como é que você está, de dor? Ah, doutor, estou com aquela dor pós-operatória, está indo bem. Eu falei, o que você achou da tua postura? Ele falou, doutor, agora ninguém mais vai me chamar de baixinho corcundinha. Então imagina o quanto de impacto que ele não tinha. Né? Nossa. Esse menino ganhou 8 centímetros de altura, saiu mais alto que o pai. Olha. E não só isso, ele saiu com aquela postura ereta, sabe? Uhum. Com o peito para frente, encaixado. Ele falou, parece que meu peito encaixou. E é isso mesmo. Nossa. Porque à medida que você vai ficando corcunda, o peito vai ficando para frente. De pombo, né? De pombo, exatamente. E à medida que você corrige, ele volta para o lugar, ele se encaixa. Então a sensação de respiração acaba sendo melhor. A sensação de como ele encara o mundo muda bastante, a autoestima e principalmente no futuro, depois que passar a parte de pós-operatório, a dor, que é uma queixa muito constante nos pacientes com cifose. A dor ela se estabiliza, ela se resolve também. Na minha academia lá no Rio tem uma senhorinha que faz aula de dança, mas é muito, doutor. Eu tenho vontade de falar para ela assim, vai lá no médico, sabe, alguma coisa, essa pessoa totalmente encurvado. É uma loucura. Eu fico olhando ela e ela dança, autoestima ótima, graças a Deus, mas estou dizendo, você vê que tem um problema que já veio de sempre, né? Exato. Vai chegar com 70 anos, que ela deve ter. Com certeza. E, Fernando, o que acontece é que a tendência é que ela vá aumentando com o passar do tempo. Todas as cifoses vão aumentando, todas as curvas tendem a aumentar com o tempo. A nossa também? A nossa também. Quando você pega um idoso que é um pouquinho mais corcunda, a gente olha e vê ele um pouquinho mais corcundinha, até mesmo na nossa própria família a gente vê pessoas que vão ficar nessa condição, e pega uma foto dele quando ele tinha 20, 30 anos, ele não era assim. Então ele foi ficando assim porque a curva foi aumentando com o passar do tempo.
E essa curva, à medida, ela vai aumentar mais rapidamente quanto maior for a curva. Ou seja, pessoas que têm Scheuermann, a progressão da curva é muito mais rápida do que pessoas como nós que não temos Scheuermann, não temos a cifose. Então a gente também vai ter um incremento, um aumento dessa curva, mas um aumento muito mais lento, né? E aí vem a questão que nos une, que é a questão dos exercícios, da parte de manutenção da saúde. Quem ajuda de uma maneira fundamental para estabilização e diminuição dessa progressão é justamente o exercício. E exercício de abrir, né? Assim, todos os exercícios são importantes, principalmente esses exercícios que mantêm força, que mantêm musculatura e, por consequência, esse músculo das costas. Exato. E, por consequência, massa óssea também, massa muscular e massa óssea. Né? Que vai acontecendo com o passar do tempo. A gente vai perdendo massa óssea, né? E vai perdendo massa muscular. Você opera muitas crianças? Opero bastante crianças, porque chegam com quais os problemas maiores assim, na adolescência? Sim, porque as crianças elas são acometidas por deformidades da coluna, que a gente chama de deformidade de início precoce. Pode ser desde um bebê até uma criança um pouquinho mais avançada, ali com 8, 9 anos de idade. E as causas são um pouco diferentes, então vou dar um exemplo para a gente conseguir entender. Quando uma criança nasce com uma malformação óssea da coluna, a gente chama isso de escoliose congênita. Então, ela nasceu com uma malformação óssea, é uma escoliose congênita. Em geral, são as coisas que a gente chama de hemivértebras. São vértebras que são mal formadas. Então, a vértebra ela tem que ter um formato de um quadradinho. E ela nasce só um triângulo. Então, quando nasce só um triângulozinho, um lado vai crescer e o outro lado não vai crescer, não vai acompanhar. Então, você vai ter uma curvatura para aquele lado onde a vértebra não se desenvolveu. Isso é uma escoliose congênita. Esse tipo de criança, o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível. Eu opero crianças com escoliose congênita a partir aí de 1 ano e meio de idade. Então, muito rapidamente, porque o resultado é muito melhor, a recuperação é mais rápida e a cirurgia ela é muito menor do que se eu esperasse para fazer ela no futuro. Tá? O que é uma curvinha pequena, eu faço uma cirurgia muito pequena. Se a gente deixa para operar com 9, 10 anos de idade, vira uma mega de uma cirurgia que tem que expor a coluna inteira da criança. Tem um outro tipo de situação muito comum também, que são as escolioses, as deformidades neuromusculares. Toda e qualquer doença neurológica e doença muscular, por exemplo, paralisia cerebral, mielomeningocele, as amiotrofias, as distrofias do Duchenne, que é a mais conhecida, e qualquer dessas doenças musculares ou neurológicas, elas podem causar uma deformidade de coluna na criança. E aí, à medida que isso se instala, para cada tipo de problema, a gente vai implementar um tratamento. Tá? Então, isso a gente faz de rotina. Então, a gente tem basicamente as escolioses congênitas, as neuromusculares, e tem também um grupo de escolioses que a gente chama de idiopática, que é aquela questão quando a gente não sabe a causa. Não tem causa nenhuma específica, a criança desenvolve, ou então, mais comumente, o adolescente, ela é a escoliose mais comum de todas, é a escoliose idiopática, que é a do adolescente. E aí ela vai se desenvolver a partir mais em meninas, 80% são meninas, Fernanda, e são, em geral, meninas mais longilíneas, né, mais altas, que acabam desenvolvendo a escoliose idiopática. Por volta dessa idade, antes do início da menstruação, antes da primeira menstruação. 8, 9 anos de idade, começa a desenvolver e isso vai progredindo com o tempo, vai progredindo, vai piorando, até chegar a casos que são cirúrgicos realmente. Tá? Muitos dos tratamentos não necessitam de cirurgia, a gente consegue tratar só com colete e em alguns casos mais avançados aí a cirurgia é a opção.